Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Deus é bom. Vamos ler juntos. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os seus pés, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Aleluia. Oremos. O contexto de Lucas capítulo 7. Esse capítulo, dos versos 1 ao 10, fala da fé do centurião na cidade de Cafarnaum. Nós vemos, por exemplo, no verso 9, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, diz a palavra de Deus. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Então nós vemos aqui, irmãos, uma passagem muito importante, porque Israel era o povo que conhecia a palavra, os detentores da palavra, os mestres da lei estavam seguindo Jesus para onde ele ia. Porém, Jesus encontra um oficial romano, e este oficial romano é que demonstra a fé. A fé dele é que é a fé que levanta a admiração por parte de Jesus. Mas os judeus que estavam seguindo a Jesus não tinham demonstrado a mesma fé. Que coisa importante, né, irmãos? Nos versos 11 ao 17, nós vemos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos deixar claro, Naim não é o nome do homem que morreu e que era esposo da viúva. Naim é o nome do vilarejo, que hoje é uma pequena cidade. Essa cidade existe até hoje, tem aproximadamente 2.000 habitantes e se tornou cidade turística para aqueles que visitam Israel, peregrinando por onde Jesus andou há quase 2.000 anos atrás. No verso 13, por exemplo, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor a viu, ou seja, a viúva, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Olha que milagre extraordinário, hein, irmãos? Cortejo fúnebre. E Jesus encontra esse povo nesse cortejo. Estava ali a mãe, que era viúva, obviamente,
ela já tinha perdido seu marido e agora tinha perdido seu filho. Uma grande tristeza, uma grande amargura para essa mulher. Jesus se compadece dela e dá ordem para que aquele rapaz voltasse à vida. E é exatamente o que acontece. A Bíblia diz que a fama de Jesus maior ainda, né, espalhou-se por toda a região em que ele vinha pregando. Louvado seja Deus. Dos versos 18 ao 35, nós vimos que os discípulos de João Batista vão até Jesus. Com que propósito? Com este, verso 19. E os discípulos, ou melhor, e os enviou ao Senhor. Quem os enviou? João Batista, para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Então João Batista estava com dúvidas e envia os seus discípulos a Jesus para perguntar: você é o Emanuel? Você é o Deus conosco? Você é o Messias esperado? Ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus está no verso 22, ele diz aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Louvado seja Deus. Precisa de mais alguma coisa para provar que eu sou o Messias? Então, tem esses sinais aí para provar que o reino de Deus chegou. Glória a Deus. E aí chegamos no nosso texto, né, que vamos meditar hoje. Louvado seja o Senhor. A partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. A principal informação que você já deve ficar sabendo é que naquela época as mesas eram bem diferentes das que usamos hoje. As mesas ficavam poucos centímetros do chão e as pessoas colocavam tapetes para forrar o chão. E quando essa mesa estava posta ali a comida, né, as pessoas elas meio que ficavam meio que deitadas, ok? E elas consumiam a comida, mas os seus pés ficavam virados para fora, na direção oposta à mesa. Amém? E o que ocorre? Jesus toma lugar à mesa. E por que, pastor, é importante saber da posição que Jesus estava? Porque já já você vai entender, né? Como aquela mulher teve acesso aos pés de Jesus. Amém. Quando uma mulher daquela cidade, e aí, entre vírgulas, tem uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, ou seja, na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume raro. Em seguida, ajoelhou-se, diga comigo, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. Perceba que esta já é uma atitude de adoração. Amém? Essa já é uma atitude de adoração. Ela se lança, ela se joga aos pés do Senhor Jesus e faz isso chorando. As lágrimas dela caíam sobre os pés dele, nos pés de Jesus. Amém. E ela secava com os seus cabelos e continuou a beijar os pés do Senhor e derramando sobre ele o que mais? Perfume. Louvado seja Deus. Nada que essa mulher está fazendo aqui é sem sentido, irmãos. Tudo que ela está fazendo tem um significado de honra e de glória ao Senhor Jesus Cristo. Ela está adorando a Jesus. Ela está o glorificando, ela está o exaltando. Louvado seja Deus. Veja só, o texto fala que essa mulher era uma pecadora. Muitos falam abertamente que essa mulher é uma prostituta, mas a Bíblia não nos dá esta informação de forma precisa. Então nós não podemos fazer afirmações que a palavra de Deus não nos dá. Podemos afirmar o que diz aqui, e que foi confirmado por Jesus, que ela realmente era uma pecadora, era uma mulher que tinha muitos pecados, um acúmulo de pecados sobre a vida dela. Amém, irmãos? Possivelmente aquela mulher era uma prostituta. Porque Simão a reconhece e diz: puxa, se ele fosse um profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. Né?
ele acreditava que por revelação um profeta saberia que aquela mulher era uma possível prostituta. Não devemos confundir essa mulher com Maria Madalena. Existe uma linha teológica errada, mais uma vez digo, que defende que essa mulher é Maria Madalena e que ela era sim uma prostituta. Mas a Bíblia não está citando o nome desta mulher aqui. E nos outros evangelhos nós não encontramos a citação de quem é essa mulher. Amém, Amém, irmãos? Amém. Então não confunda com Maria Madalena. E o que ela faz? Ela traz um frasco de alabastro, né? Algumas pessoas pensam que o alabastro já é por si só algo importante, mas na verdade é só um frasco, um recipiente de cerâmica. Amém? E aqui ela não usa um vaso, mas um pequeno frasco, que é muito semelhante, ou na quantidade em ml que carrega, é muito semelhante ao perfume que você tem em casa. Perfumezinho de 10 a 11 centímetros. Assim era o frasco de alabastro. Muito simples, porém, ok? Ele era lacrado e o perfume era colocado ali dentro, né? Com ele lacrado, e quando chegava o momento de ser usado, ele era quebrado. Isso era uma ação comum para a época. Mas perceba, o perfume que estava naquele frasco era um perfume que Jesus disse que era raro. Então, não era um perfume qualquer. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Acompanhem comigo. Verso 39. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele. É uma pecadora. A atitude de Simão, o fariseu, é uma atitude assim: se ele é um homem santo, ele já estava nessa dúvida, ele não é um homem santo, né? Porque se ele fosse, ele não permitiria que essa mulher lhe tocasse tão intimamente. Olha a atitude do religioso. Ok? Aleluia. 40. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. E agora eu quero que você atente para as palavras de Jesus. Ele diz: tenho algo a dizer para você, Simão. E pode ser que você que está me vendo, você que está me ouvindo, essa palavra que foi dita para Simão, ela pode ser dita para você também. Você precisa estar atento ao que Jesus vai falar agora. A resposta dele, né, é sempre uma resposta característica de um religioso. No coração religioso está dizendo: é falso profeta. Quando Jesus diz: eu quero dizer algo para você, ele responde: diga, mestre. Olha que coisa linda, né? Por dentro você não é mestre coisa alguma, por fora, diga, mestre. O fariseu, o religioso, é sempre hipócrita, irmãos. É sempre hipócrita. Hipocrisia é a chama do fogo do inferno que opera dentro da igreja. A hipocrisia. Tem muita igreja e muito hipócrita dentro. Muito hipócrita. E calma, eu não vou transformar essa pregação numa coisa tão tenebrosa assim, porque falar de hipocrisia é muito ruim. Aleluia. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história, ou sua Bíblia pode trazer como parábola, e é uma parábola, ok? Lembrando, parábola significa uma informação dada ao lado da verdade, uma informação lançada ao lado da verdade. A verdade é aquilo que na história está ali como objetivo da história, como verdade que será revelada naquela história. E a parábola é uma forma que é lançada do lado para que chegue ao objetivo da verdade. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus conta uma parábola, ok? E ele diz assim: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. A uma delas, 500 moedas de prata. Diga comigo, 500. 500. Feitas de quê? Prata. Diga aí, o quê? Prata, ok. Uma delas, a uma delas. E 50 a outra pessoa. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. A pergunta que Jesus faz é linda: qual deles o amou mais depois disso? Então, uma pessoa devia 500 moedas de prata e a outra devia 50. Os dois têm a sua dívida perdoada, cancelada.
E Jesus pergunta: qual dos dois vai amar mais o credor? Qual dos dois vai amar mais o Senhor? Aquele que perdoou a dívida. Qual dos dois? O que tem a dívida maior ou o que tem a dívida menor? E Simão, Jesus pergunta a Simão, e Simão responde a Jesus. Mas antes de entendermos que Simão estava certo na sua resposta, né? Antes de vermos isso, eu quero explicar para você essa parábola, trazendo para a nossa realidade. Naquela época, na época de Jesus, eram usadas duas moedas. A moeda grega, que era a dracma, que nós vemos Jesus citando em outras parábolas, e também tem a moeda romana, que era o denário, né? Todas as duas eram moedas de prata, irmãos. Todas as duas. Jesus fala de um homem que devia quantas moedas? 500. E outro que devia apenas 50. Cada moeda de prata, ela valia, ok? Um dia de trabalho do agricultor. Uma pessoa que trabalhava no campo. Ele trabalhava o dia inteiro e no final do dia ganhava uma moeda de prata. Amém? Nenhum amém. Amém. Então vocês devem achar que era moeda de ouro, talvez. Vou perguntar de novo, amém? Entenderam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos lá. Porque é importante saber disso, para que você compreenda a parábola. Amém? 500 moedas de prata em comparação a 50 moedas de prata. Vamos converter isso aqui para real agora. Um dia de salário para nós brasileiros, para quem ganha um salário mínimo, ok? Para quem ganha um salário mínimo, um dia de salário vale aproximadamente R$34. Amém? Amém. Multiplica um dia de trabalho, ou seja, R$34 por 500. Quanto é que dá? 17.400. Obviamente, 10% desse valor, que eram 50 moedas, 1.740. Amém? Amém. Então, acompanhe comigo. 2 homens deviam um dinheiro a um senhor. Um devia 17.420, mais ou menos. E o outro devia 1.000 apenas e 700. Cadê os crentes? Amém. A dívida dos dois é perdoada. Quem vai gostar mais desse perdão? O que devia 17 ou o que devia 1.700? 17, com certeza. Por isso que Simão tem a facilidade de responder. Porque você entenda, Jesus está usando aqui uma parábola muito simples. Porém, existe uma verdade contida aqui que é muito importante. Glória a Deus. E que nem todos compreendem. Cadê os crentes? Amém. Nem todos compreendem. Louvado seja Deus. Simão respondeu: suponho, verso 43, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Louvado seja Deus. Amém. A resposta de Jesus confirma: Simão estava certo. Aquele que tem a dívida maior perdoada é o que vai amar mais o Senhor que o perdoou. Nós podemos dizer em uma frase o que Jesus ensinou aqui, dizendo assim: quanto maior a dívida, maior o perdão. Aleluia. Alguém está aqui? Amém. Então repita isso em voz alta, diga: quanto maior a dívida, maior o perdão. Guardou? Guarda isso que vai servir já já para você compreender todo o ensinamento de Jesus. Amém? O verso 44 é interessante, que diz que aquela mulher permanecia de joelhos enquanto Jesus fazia tinha essa conversa com Simão. Ela permanecia lá de joelhos fazendo a mesma coisa, adorando o Senhor. Dos versos 44 ao 46, Jesus faz um comparativo entre Simão e aquela mulher. E esse comparativo, irmãos, ele é muito importante para nós entendermos essa passagem bíblica. Amém. Primeiro ponto, aquela mulher permanecia ajoelhada. Segundo, era considerado um gesto de hospitalidade. Segundo, também era considerado uma tradição em Israel que o visitante recebesse ali na chegada um ósculo santo. Você já ouviu falar nisso? Amém. O que é um ósculo santo? Um beijo no rosto. Ok? Terceiro, também era muito comum em Israel que o visitante recebesse óleo
óleo sobre sua cabeça, que era considerado um gesto de hospitalidade também e de cortesia. Nós vemos isso escrito: entre irmãos, a unção vindo e descendo sobre a barba, né? Como é bom isso acontecer entre irmãos. Salmo 133, verso 2. Amém. Aleluia. E quando o óleo era derramado sobre a cabeça de uma autoridade, isto era um ato de reconhecimento daquela pessoa como autoridade. Amém. Amém? Agora vamos entender. Quando Jesus faz esse comparativo entre Simão e essa mulher. Primeiro, Jesus diz: Simão, você não me ofereceu água para lavar os pés. Era comum, era uma tradição. Porém, você não fez isso para comigo quando eu cheguei aqui. Simão, você não mandou que os escravos lavassem os meus pés. Eu estou aqui, os pés continuam sujos da poeira do deserto. Porém, a mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. Olha o comparativo. Você não teve a generosidade, a hospitalidade e a honra de me lavar os pés, mas ela está lavando com suas lágrimas. Simão, você não me cumprimentou com um beijo, disse Jesus. Mas esta mulher não para até agora de beijar os meus pés. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, Simão, aleluia, você não ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela me ungiu com um perfume raro, Senhor. Isso mostra, irmãos, isso mostra para nós, louvado seja Deus, que o ato daquele fariseu nada mais foi do que um ato de simplesmente curiosidade. Ele queria saber um pouco mais sobre Jesus, mas ele realmente não via Jesus como um Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Deus é bom e sua palavra é a verdade. Glória a Deus. Verso 47. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos, e foram o quê? Perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem é pouco perdoado demonstra pouco amor. Então, o sentido completo de tudo que Jesus quer dizer para nós nessa noite foi o que ele disse para Simão aqui nesse versículo. Se você não entendeu o que Jesus falou aqui, e provavelmente alguns não entenderam, é porque você não compreendeu o tamanho dos seus pecados ainda. Porque só conhecendo o tamanho dos nossos pecados é que nós vamos conseguir compreender o tamanho da graça de Deus, perdoando estes pecados. Glória a Deus. Só assim, irmãos, só assim. Por isso, nós precisamos entender que Jesus disse que uma pessoa que ama muito a Ele, ou que ama muito o Senhor, ela demonstra isso através de uma gratidão por conhecer a profundidade ou o tamanho dos seus pecados. Amém. Amém, irmãos? Aí eu pergunto para você nessa noite: você conhece os seus pecados? Isso é muito importante, irmãos. Aquela mulher demonstrou que ela conhecia a multidão dos pecados dela. Agora, você conhece seus pecados? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que é pecado, irmãos? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Deus tem uma lei, Deus tem uma vontade. E quando nós fazemos o oposto da vontade de Deus, nós estamos conhecendo mesmo a vontade de Deus, estamos indo contra a vontade de Deus, fazendo o oposto à vontade de Deus. Isso é transgredir a lei de Deus. Você sabia que quando o Senhor quer salvar alguém, a primeira coisa que Ele ensina ao homem é o quanto ele é culpado e pecador? Amém. Se alguém nasce de novo, antes de nascer de novo, ele é convencido de que é pecador, de que é culpado segundo a lei de Deus. Enquanto a pessoa não nasce de novo, ela acha que é uma pessoa normal e ainda diz assim: se eu morrer, Deus sabe para onde eu vou. Eu creio que estou fazendo umas coisinhas boas, quem sabe eu não vou para o céu, né? Mas quando a palavra de Deus entra neste coração e revela a pecaminosidade dessa pessoa, como ela é pecadora e culpada aos olhos de Deus,
Aí ela levanta os olhos para o céu e diz: eu preciso de um Salvador que me tire desta condição. Aleluia. Louvado seja Deus. O pecado, irmãos, é a nossa corrupção diante da santidade de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é luz. E nós, irmãos, a raça humana, desde Adão, encontra-se em pecado contra essa perfeita santidade do Senhor. Vocês estão aqui? Amém. Pecado é a falha, é a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidas pela natureza de Adão em nós, pelas quais o homem muito se afasta de sua retidão original. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, os cria em perfeição. Por quê? Sabemos que quando Deus terminou a obra da criação, Ele olhou e disse, viu ali, né, que tudo era o que, irmãos? Vamos lá? Tudo era bom. Bom, graças a Deus que vocês sabem. Então Deus não criou o homem imperfeito, Ele criou o homem perfeito para viver a vida eterna com Ele. Mas o homem, guarde isso, foi criado para a glória de Deus e não para a sua própria. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não vivo para a minha glória. Todo ser humano, irmãos, é auto-idólatra. E nós vivemos numa geração que é altamente idólatra. Verdade. Como assim? Fala e pensa quanto tempo você passa na frente do espelho. Nós somos pessoas que gostam muito da nossa imagem. Até quem passa muito tempo no espelho se achando feio, ainda está vivendo segundo a sua imagem. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Faz parte da natureza inclinar-se para o erro de tal modo que a carne sempre milita contra o Espírito, Gálatas 5,17. Assim sendo, o pecado merece a ira infinita e a condenação de Deus em cada pessoa que nasce neste mundo. Vocês estão aqui? Amém. Quanto tempo a Bíblia diz que uma pessoa que morre sem nascer de novo, né? Quanto tempo essa pessoa passará no inferno? Obrigado, meu irmão. O sistema de medida é eternidade. Verdade. Quanto tempo dura? O que mais se aproxima disso é para sempre. Mas lembre-se, a eternidade é uma medida de tempo fora do tempo. Ou melhor, é uma medida fora do tempo. Eternidade é um estado de existência fora do tempo. Talvez somente complique um pouquinho com isso, mas fica pensando que você vai entender. Amém? Glória a Deus. Imagine, uma pessoa passa a eternidade no inferno para pagar os seus pecados, ainda não sai de lá. Vocês estão aqui? Amém. Não sai de lá. São muitos pecados, você concorda? Verdade. Uma eternidade e ainda não é suficiente para sair do inferno. Veja só, o erro do pecado é tão grande que o apóstolo Paulo diz que existe uma luta da carne contra o espírito. Essa luta é do crente, não é do mundo. Amém. A luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é a luta do crente, é a vida do crente. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Em que mais consiste o pecado? Em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a vontade de Deus, com a sua mente. Em resumo, irmãos, o que é pecado? É tudo aquilo que fazemos que não resulta em glória para Deus. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Para que fique muito claro, eu pergunto para você: você acredita que um bebê nasce em pecado? Ou você olha para um bebê e chama ele de, olha, que coisa linda esse inocente. Aí você pode olhar para o filho dos outros e dizer, não, nasceu em pecado. Mas quando nasceu o seu? Você vai olhar e dizer, esse é um inocente. Ou você vai dizer, é um bebê, é lindo, mas é culpado. Olha o silêncio que faz. E fica o upload.
Está enchendo, mas talvez nunca encha, né? Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Bebê tem pecado ao nascer? A resposta é muito simples. Comece a observar o seu bebezinho crescendo. Quando ele começar a crescer, ele vai demonstrar vários sinais. Basta você observar. Ele vai começar a brotar dele, como se fossem germes, como se fosse ferrugem. Vai começar a brotar só coisa ruim. Ah, o bebezinho é lindo, mas começa a brotar dele raiva, ira, desobediência, inveja. Tem inveja do brinquedo do outro. Começa a brotar da criança, você começa a dizer: onde foi que esse menino aprendeu isso? Ele não precisa aprender, é inerente, está no coração dele, está no seu DNA, está registrado no seu interior. Eu sou filho de Adão, está lá, irmão, registrado. Você lembra a primeira vez que você mentiu? Sabe por que você não lembra? Porque você era tão criança que nem sua memória ainda estava ativada para a vida adulta. Mas você começou cedo. Verdade. E eu também, né? Claro, começando cedo. Qual foi a primeira vez, ou quando foi a primeira vez que você desobedeceu a seus pais? Quando foi a primeira vez que você sentiu ira? Deu vontade de brigar? Pois é, irmãos. A criança nasce em culpa. Agora imagine uma vida inteira acumulando pecado. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Tudo o que deixar à vontade na vida de uma pessoa se multiplica, se prolifera. Eu estou falando do pecado, amém, irmãos? Amém. Eu vou dar mais um exemplo para que fique todo mundo aqui ligado completamente no que eu estou falando a respeito do pecado. Veja só, o ser humano ele não pode nem mesmo receber um elogio. Nem um elogio podemos receber. Por exemplo, você chega a uma pessoa da igreja, nascida de novo em Cristo Jesus, perdoada de seus pecados. Você chega nela, depois que ela prega a palavra de Deus, ministra a palavra de Deus e faz isso bem, se você chegar nela e disser: parabéns, você foi muito bom, muito boa, no coração daquela pessoa já brota a frase: eu sou bom naquilo que eu faço. Em outras palavras, irmãos, glórias a mim. Não, você pode dizer em voz alta comigo, diga: glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Eu disse em voz alta, vocês estão falando em voz meia. Diga: glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Por isso que todo pecado, ele não glorifica a Deus. É tudo que não glorifica a Deus. Verdade. Aí você diz assim: mas pastor, eu sou nova criatura. Eu também creio que sou nova criatura em Cristo Jesus. Mas a pergunta que não quer calar, deixa eu fazer antes essa pergunta: quem aqui crê que é nova criatura? Amém. Amém. Então por que você não para de pecar? Verdade. Por que você não olha para a sua vida e eu não vou pecar a partir de hoje? Acabou, não vou pecar mais. Eu sou nova criatura, eu sou santo, eu sou justificado, redimido, sou perdoado. A partir de hoje eu não peco mais. E aí você persevera até o final. Por que você não faz isso? Ou por que você não consegue fazer isso? Eu vou explicar por quê. E a explicação é simples. Você e eu somos produtos com defeito. Amém. O nosso pai nos criou na fábrica dele, mas quando nós saímos, demonstramos defeito. Verdade. Então, quando alguém tenta nos acionar, nós mostramos o defeito que é o pecado. E aí nós nascemos de novo. E o que é nascer de novo? Jesus, o Senhor da fábrica, ele vem e coloca o selo dele. Diz: agora, pá, você é meu, que é o selo do Espírito Santo. E aí alguém vai olhar para você e vai dizer: mas é muito defeituoso. Mas Jesus vai dizer: mas é meu, veja, o meu selo está lá. Então, ser nova criatura é assim, irmão. Imagine que eu estou aqui e Jesus está aqui do meu lado. Ok? Eu, sem ele, sou pecador miserável. Miserável.
pobre, cego e nu. Eu, como ele, sou santo, igreja, perdoado, tenho vida eterna, por causa da obra que ele fez. Tem alguém me entendendo? Amém. Porém, se eu não me conheço, agora isola, bota Jesus isolado de você. Eu e você, se nós não nos conhecemos, se nós não conhecemos a multidão dos nossos pecados que se acumulam em nossa vida, jamais que nós iremos amar o Senhor como deveríamos. Você precisa primeiro conhecer quem você é. Você tem que primeiro ir ao fundo do poço da verdade, para depois você subir na redenção. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Isso tudo para que você entenda a frase que Jesus disse: a quem muito é perdoado, muito amor se obtém. Diga essa frase comigo. A quem muito é perdoado, muito amor se obtém. Jesus está dizendo: olha para essa mulher, olha para ela, ela foi perdoada, e os pecados dela são muitos. Mas ela sabia que os pecados eram muitos. Mas quando ela veio a Jesus, ela já chegou em adoração. Aleluia. E Jesus disse: todos os seus pecados foram perdoados, Simão. Glória a Deus. Quando Jesus disse a Simão: mas quem pouco é perdoado, pouco amor se obtém, Jesus não está dizendo que o perdão é maior ou menor. Sabemos que tem pessoas que pecam mais do que as outras, isso é claro. Mas Jesus não está dizendo que alguém que ama Ele pouco, ok? Simplesmente ama pouco porque tinha pouco pecado. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que uma pessoa que o ama pouco é uma pessoa que não conhece o quanto foi perdoada. Amém. E eu me lembro das palavras de Jesus que disse: se alguém me ama, este guarda os meus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o significado de amar o Senhor Jesus? É guardar os seus mandamentos. Amém. Diga comigo: a quem muito é perdoado, muito amor se obtém. Então, se você sabe que você acumulou pecados durante toda a sua vida e ainda tem para frente no seu futuro, você sabe que é uma grande multidão de pecados, você pode parar e começar a refletir no tamanho da misericórdia de Deus na sua vida. Amém. E amá-lo em plena obediência. Aleluia. Duas lições nós aprendemos, uma com Simão e a outra com esta mulher, podemos dizer, a pecadora. Primeira delas, Simão era o fariseu e representação religiosa da época. Eu quero que você entenda, quando a Bíblia apresenta os fariseus, principalmente na época de Jesus, ok? Paulo, por exemplo, era fariseu também. A palavra fariseu significa, sabe o quê? Separado. Quem eram os fariseus? Um povo separado para uso exclusivo do Senhor. Eles eram conhecedores da lei, eles eram os religiosos da época. Olha para mim, é a mesma coisa que dizer, os fariseus eram os crentes da época. Verdade. Eu já vi vários irmãos e irmãs fazendo piada com o fariseu. A gente ri, mas deixa eu explicar uma coisa. As pessoas dizem assim, no meio do trânsito, né? Estão lá no trânsito, aí alguém buzina atrás e começa a incomodar. As pessoas crentes dizem assim: esse fariseu não para de buzinar aí atrás. Mas, meu irmão, aquela pessoa é do mundo. Ela não pode ser comparada com um fariseu. E quem pode ser comparado com um fariseu? Aqueles que vivem uma vida religiosa para Deus hoje. Quem é esse povo? O povo evangélico. Amém. Os únicos que podem representar os fariseus hoje é o povo evangélico. E o que o fariseu, qual era a característica dos fariseus que mais era notável
ou das regras e preceitos, a nossa religião. Amém. Pastor, como assim? Aprenda, porque eu vou dizer agora. Muita gente diz assim: eu leio a Bíblia, eu vou aos cultos, eu faço as orações, logo eu sou salvo, porque eu estou fazendo tudo o que o crente tem que fazer. Eu estou indo para os cultos, eu estou indo para as células, eu estou indo para as orações, eu estou indo para todas as cerimônias da igreja, e até quando marca uma nova eu vou. Eu até leio a Bíblia, eu leio 3 versículos por dia. Uma vez eu vi uma mulher dizendo para uma nova convertida: quantas horas você ora por dia? A nova convertida disse: eu acho que uns 10 minutos. Ela disse: você tem que aprender comigo. Eu dou o dízimo do meu dia em oração. Então, se o dia tem 24 horas, eu oro 2 horas e 40 minutos. Onde é que nós vamos chegar com isso? Irmãos, tem muita gente que acha que vai no céu porque faz o beabá do crente. Muita gente que acha que é salva porque faz os passinhos do crente. Vamos lá, você faz o passinho e eu te sigo. Mas, meu irmão, não é assim. Aleluia. Não é assim. Não é porque você vai aos cultos, porque você vai às orações que você é salvo. Sabe como é que funciona? Sabe qual é a forma correta? Se eu sou salvo, ok? Eu pratico estas coisas em gratidão a Deus. Amém. Ou seja, eu vou ao culto em gratidão. Eu faço as minhas orações em gratidão. Eu participo das cerimônias todas em gratidão. Eu leio a Bíblia em plena gratidão. Amém? Louvado seja Deus. Segunda lição que aprendemos é com esta mulher, a chamada pecadora. Porque, primeiramente, essa mulher olhou para si mesma e viu o seu pecado, que é o mesmo que vê o seu fim. A mulher pecadora, ela olhou para si mesma e viu e reconheceu: eu realmente sou uma grande pecadora. Quando alguém reconhece que é um grande pecador, neste momento, essa pessoa está reconhecendo que precisa de um Salvador. Verdade. E o que ela fez? Ouviu falar que Jesus estava na região, naquela cidade. E ela vai ao encontro do Senhor Jesus. E ela foi salva. Aleluia. Louvado seja Deus. Aprenda com Simão e aprenda com essa mulher. Não seja como Simão, e seja sim como essa mulher. Amém. Talvez aquela mulher fosse uma prostituta. Mas eu quero dizer para vocês que o pecado de Simão, que foi o pecado da religiosidade falsa, foi pior do que o pecado dela. Verdade. Deus é bom e sua palavra é verdade.